Olá, estou muito feliz de você estar aqui nesse curso com a gente. E olha, nesse capítulo eu vou contar para você o porquê que você deve fazer a ordenha e quais as situações que a ordenha deve ser feita. Olha só, vou pegar aqui esse mamá para poder me ajudar a explicar para você quando que isso acontece. Na verdade, gente, antes de mais nada, o que é a ordenha? Ordenha é a gente retirar o leite do peito de forma manual, na bombinha, como você preferir. E eu também vou falar aqui a diferença dessas duas formas de retirar o leite do peito. Espero que tem muita coisa para poder falar. Mas olha, para a gente começar esse curso, vocês precisam de entender quando que vocês vão usar a ordenha, quando que vocês vão fazer esse tipo de atividade no peito. Vamos pensar, antes de mais nada, como que acontece a produção de leite. Produção de leite acontece no cérebro, através de hormônio chamado prolactina e outros hormônios aí envolvidos. Acontece a produção, manda para o peito armazena e manda para o neném, através da ocitocina. Mas acontece o seguinte, o leite que sai, né, que é produzido pelo cérebro e chega aqui no peito, e quando ele não sai do peito, quando a gente fica com aquele peito muito cheio de leite, o cérebro entende, eu tô mandando leite e não tá saindo, então eu vou parar de produzir. Quando acontece o contrário, quando o cérebro manda o leite pro peito e o leite sai, o cérebro entende, ó, eu mandei e saiu, então vou continuar produzindo mais. Com esse pensamento, a gente entende o quê? Que o peito ele não pode ficar cheio. Às vezes a gente acha que a gente está com o peito muito cheio e pensa assim, nossa, eu tô arrasando porque minha produção de leite está maravilhosa. Mas não, gente, é o contrário. Quanto mais macio ficar o seu peito, mais o cérebro vai entender que ele está produzindo e esse leite está saindo. Claro que eu estou colocando aqui em situações habituais, em situações que as mulheres já estão com a amamentação fluindo, em situações que a gente não tem um bebê de alto risco, em situações que o bebê não está no CTI, e enfim. Também não estou pegando aqui situações que a gente tem alteração de produção de leite, tá? Então, vamos continuar. Situações que a gente precisa de ordenhar o leite. Primeiro de tudo, por que a gente ordenha? Como eu expliquei anteriormente, para a gente manter produção de leite. Então, pegando até um gancho na observação que eu fiz, mães que estão com o bebê no CTI, por exemplo, né? O bebê tá lá mamando no CTI pela sonda ou talvez não esteja mamando, enfim, está lá no CTI se alimentando, mas esse bebê vai sair do CTI um dia. Então, para a gente continuar, para a gente conseguir que ele venha direto para o peito, a gente precisa de manter a produção de leite. Ou seja, a gente tem que estar em constante comunicação com esse cérebro, retirando esse leite para o cérebro entender, olha, o leite está saindo, então eu posso continuar a produzir. Em resumo, o peito não pode ficar cheio, especialmente para que a produção de leite continue, ou me arrisco a dizer, inclusive, que em alguns momentos ela pode até aumentar. Inclusive, um protocolo para aumentar a produção de leite é retirar o leite do peito. É fazer a ordenha de tempo em tempo e por alguns minutos em cada peito. Mas olha só, outra situação é que você vai precisar fazer essa ordenha. Quando a gente está na descida do leite, que o peito está muito cheio, você precisa de fazer a ordenha porque é o momento que o peito está muito cheio. Às vezes seu bebê não vai conseguir mamar e você precisa de tirar esse leite dali porque quando o leite está parado no peito, olha aqui, ele pode virar uma inflamação. A gente pode ter a mastite. Para evitar que essa mastite aconteça, a gente precisa o quê? Retirar esse leite do peito. Quando o leite fica acumulado aqui nos ductos de leite, né, do peito, o próprio leite já tem propriedade química que favorece essa infecção, essa inflamação e é a mastite. Qual que é o tratamento de mastite? Alguns momentos a gente precisa de usar um antibiótico, mas para todos os casos retirar o leite do peito. Em casos mais complicados, a gente não consegue retirar o leite do peito, mas a gente precisa de fazer uma drenagem, né, que é uma punção. A gente fura aqui o buraquinho e consegue drenar o leite por outro lado. Ou seja, de toda forma, esse leite precisa de sair daí. Então, já vai um gancho também.
prevenção de mastite, prevenção de complicações na amamentação é fazendo ordenha, não é deixando o leite parado no peito. Outra situação que você vai fazer a ordenha também, quando você retorna ao trabalho. E aí, quando você retorna ao trabalho, você precisa de manter a sua produção de leite. Porque por mais que o seu bebê esteja em algum outro lugar que não esteja oferecendo para ele na colherzinha, no copinho, ou mesmo que seja colherzinha, copinho ou mamadeira, oferecer o seu leite ainda é fundamental para ele. Então, para que você não precise de entrar com a fórmula, você pode fazer a ordenha do leite do peito, lá no seu ambiente de trabalho. É assim que você vai fazendo o seu estoque de leite para o dia seguinte, o seu filho poder usufruir do seu leite, mesmo que seja na mamadeira, no copinho, na colherzinha, enfim. Mas o retorno ao trabalho exige, inclusive, que você tenha essa rotina de ordenha, para que você consiga manter a produção de leite e para que você também, previne uma mastite. A mastite acontece não é só no início da amamentação, ela pode acontecer a qualquer momento que tiver um excesso de leite em qualquer ducto do peito, certo? Outra situação que você vai fazer ordenha também. Situação que você vai amamentar e o seu peito esquerdo, o seu bebê mamou até dormir nesse peito. Agora esse peito aqui está, lotado. Você passa a mão aqui, tá cheio de bolinha dura aqui, especialmente debaixo do braço. Vocês acham que vai dar para esperar esse bebê acordar daqui 2 horas mais ou menos para poder oferecer esse peito? Não dá. Então a gente precisa de tirar o leite daqui para o cérebro entender que precisa manter a produção e também para que você previne outras complicações da amamentação. Retire o excesso do leite que está aqui, guarda potinhos de vidro com tampa de plástico, tem lá no nosso último capítulo, estou falando como esterilizar esses potinhos, quais os potinhos você pode usar, como oferecer para o bebê, tá tudo aqui ainda. E aqui, uma outra situação que você ainda vai fazer ordenha, são todas aquelas situações que você sempre percebe que o seu peito está enchendo muito e o seu bebê ou às vezes não está dando conta de mamar tudo que tem, ou porque ele começou a dar grandes intervalos na amamentação. E aí a sua produção ela mantém por um tempo, mas depois ela consegue chegar a um equilíbrio. Mas para não deixar o peito muito cheio, a gente precisa de estar sempre fazendo essa ordenha. Combinado? Olha, no próximo capítulo vou contar para você como que faz uma ordenha manual.